A gente abre essa edição com a notícia que parou a cidade de São Paulo hoje. A queda de um avião na Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste da capital. A região tenta voltar à normalidade depois de um dia marcado pelo trágico acidente. A gente chama agora o repórter Misael Mainetti com as últimas informações, atualizações. Como é que está a situação nesse momento aí na região? Boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Tiago, muito boa noite para você e para quem acompanha o Jornal Jovem Pan. Os dois veículos, tanto o avião quanto o ônibus, foram retirados por volta das 2 da tarde da avenida que fica na zona oeste de São Paulo, no bairro Barra Funda. E, infelizmente, 6 pessoas ficaram feridas e outras 2 morreram. 6 pessoas que estavam dentro de um ônibus que foi atingido por este avião na manhã de hoje. Acompanhe na reportagem da Camille Yunes. Tudo indicava que seria uma sexta-feira comum na cidade de São Paulo. Mas por volta de 7h20 da manhã, horário de pico na capital, uma aeronave de pequeno porte, modelo King Air, caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na Zona Oeste. Após a queda, o avião atingiu um ônibus que fazia a linha entre o Terminal Pirituba e Terminal Barra Funda e estava parado no ponto. Na avenida interditada, os destroços do avião e o ônibus carbonizado. Apenas 2 pessoas estavam na aeronave e as 2 morreram. O piloto Gustavo Medeiros e o dono do avião, o advogado Márcio Lousada Carpena. Outras 6 vítimas ficaram feridas, foram resgatadas e levadas para atendimento médico. 5 delas estavam no ônibus e outra, um motociclista, foi atingida por uma placa. Todas as pessoas que estavam no interior do ônibus, elas desceram antes de iniciar o incêndio no ônibus. Então foi extinto o incêndio na aeronave, no ônibus, e não há risco de possibilidade de encontrar mais nenhuma vítima. Todas já foram socorridas e já foi dado o devido tratamento. O personal Adriano estava parado no semáforo no momento em que a aeronave caiu e descreve o que presenciou. Graças a Deus o farol estava fechado, o meu estava fechado, porque se não tivesse eu acho que ele tinha caído na nossa cabeça pelo impacto que ele deu. E saiu se arrastando. Então, acho que o piloto, mesmo tendo perdido a vida, foi um grande herói, porque ele tentou tirar o máximo possível, porque se ele tivesse pegado toda a quantidade de fluxo de veículo que tinha aqui, a tragédia tinha sido maior. O avião bateu primeiro nas árvores do canteiro, atravessou a avenida e atingiu o ônibus que estava no ponto. De acordo com a polícia militar, o fogo começou pequeno, o que permitiu com que as pessoas conseguissem sair do ônibus. O capitão do Corpo de Bombeiros, Maicon Cristo, diz que as investigações seguirão para entender por que o avião caiu pouco tempo depois de decolar. O aeroporto Campo de Marte é muito próximo do local da queda do acidente, né? Ainda mais se tratando do deslocamento rápido de uma aeronave. Então, esse acidente foi logo após a decolagem. Então, a gente não tem essa informação ainda, isso é fruto de investigação do que aconteceram nesses poucos minutos aí que dividem, né, a decolagem do Campo de Marte até, infelizmente, a queda com o óbito desses 2 ocupantes. O local é uma região movimentada da capital, nas proximidades do Centro de Treinamento do São Paulo e também do Palmeiras, do Estádio do Palestra e também do Fórum Criminal. A região é ainda residencial e nenhuma edificação foi atingida. O agente da Guarda Civil Metropolitana, Alexandre, foi um dos primeiros a chegar no local. O cenário foi... Bom dia, né? O cenário foi pessoas desesperadas, pessoas feridas, muito fogo, muita fumaça. Era um ambiente, uma situação assim diferenciada que eu estou no rotineiro passar. Era uma situação caótica. No início dos trabalhos, a preocupação do Corpo de Bombeiros era não deixar o fogo se alastrar, já que tinha combustível na pista. As chamas foram controladas em cerca de 15 minutos e após os trabalhos, o espaço foi liberado para as investigações. A Marquês de São Vicente ficou bloqueada nos 2 sentidos. Nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lamentou o ocorrido e prestou condolências às famílias das vítimas. Quem também se pronunciou foi o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que lamentou as mortes e reiterou os trabalhos da GCM, SAMU e ainda da CET no monitoramento do trânsito.
Chequei agora há pouco o estado de saúde dessas 6 pessoas que estavam dentro do ônibus e elas passam bem. Agora a investigação segue junto à CENIPA, que é um órgão da Força Aérea Brasileira, e a gente viu que a remoção, né, da aeronave e do ônibus aconteceram rapidamente, portanto o trânsito flui normalmente no local. Conversei também hoje à tarde com James Waterhouse, ele que é um especialista e professor em aviação da USP de São Carlos, no interior de São Paulo, e fala, né, que tudo tem que ser investigado, mas que há uma grande probabilidade de falha técnica neste caso. E também, de acordo com especialistas, como a Camille Yunes mostrou na reportagem, esse piloto, ele muito provavelmente, né, tentou fazer um pouso num local onde ele percebeu ali que não havia muita gente, conseguiu poupar vidas, inclusive. A gente vai acompanhar, seguir acompanhando este caso. Aproveito também para adicionar aqui ao vivo no Jornal Jovem Pan que nos últimos meses houve, né, quedas de aeronaves. No caso de aviões de pequeno porte, a gente teve ao menos 8 nos últimos 4 meses e também quedas de helicópteros. 2 helicópteros no último mês, um em Caieiras, São Paulo, e outro em Cruzília, Minas Gerais. Tiago? Pois é, a situação aqui em São Paulo e, claro, chama atenção, parou a cidade na manhã de hoje. Misael Mainetti atualizou as informações, até mais tarde. Bom, vou chamar o nosso comentarista, o Cristiano Vilela, claro, a Dora Kramer conosco também, mas o assunto aqui de São Paulo e, inclusive, Vilela, bem-vindo, boa noite. Os acidentes se ampliam. No passado tivemos, claro, que numa proporção maior, né, o acidente da Voe Paz. No começo do ano passado tivemos alguns registros, ainda um número maior do que nesse começo de ano, mas é aquela história. O morador de São Paulo, no caso aqui, fica preocupado se um avião dessa maneira cai no meio de uma avenida tão importante como a Marquês de São Vicente. Bom trabalho. Exatamente, Tiago. Uma ótima noite a você, a Dora, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Infelizmente, hoje, São Paulo amanheceu com essa notícia trágica da queda de um avião numa zona de grande fluxo de pessoas e que, graças, muito provavelmente, à habilidade do piloto, nós não tivemos um acidente com proporções ainda maiores do que aconteceu. O fato é que estamos falando de uma avenida movimentadíssima e onde realmente poderíamos ter um acidente de uma gravidade única que poderia ter levado inúmeras vidas. De uma forma geral, a gente começa a se perguntar, enquanto cidadão, enquanto passageiro, o que está acontecendo para a gente ter um volume tão grande de quedas de avião nos últimos tempos, um volume de mortes, um volume de acidentes que acabam sendo muito superiores ao que a gente via em outros tempos. 2024 foi o ano com mais mortes registradas no Brasil e 2025, infelizmente, vem caminhando nessa linha, o que exige do poder público, o que exige dos governantes um olhar mais detido com relação às regras, à fiscalização e ao respeito das condições de voo. Foram 8 acidentes nos últimos 4 meses. A gente volta na programação da Jovem Pan com outras atualizações.